Você está prestes a conhecer a história completa de Marina, uma mulher grávida de 8 meses que entrou em uma igreja esperando apenas um culto comum. Mas o que aconteceu naquele dia mudaria não apenas a vida dela, mas de toda uma comunidade. Esta é a história real de fé, milagre e transformação que você precisa conhecer até o final. Se você quer histórias bíblicas completas e inspiradoras que tocam o coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Marina tinha 32 anos quando tudo aconteceu. Era uma terça-feira chuvosa de abril, daquelas em que o céu parece carregar o peso do mundo. Ela acordou cedo, como sempre fazia, sentindo o desconforto natural de estar no 8º mês de gravidez. Seu corpo estava cansado, suas costas doíam constantemente e cada movimento parecia exigir um esforço monumental. Mas Marina não era de desistir facilmente. Ela havia feito uma promessa a Deus quando descobriu que estava grávida após anos de tentativas frustradas, e parte dessa promessa era frequentar todos os cultos, independente de como se sentisse. Seu marido, Roberto, havia viajado a trabalho para outra cidade e não voltaria até o final da semana. Marina estava sozinha em casa, mas não se sentia sozinha. Ela tinha sua fé, tinha suas orações matinais e tinha a certeza de que Deus estava cuidando dela e do bebê que carregava em seu ventre. Aquela manhã, enquanto se arrumava para ir ao culto das 10 horas na igreja Comunidade Vida Nova, ela conversava com o bebê, como fazia todos os dias. Dizia ao pequeno Miguel, nome que ela e Roberto já haviam escolhido, sobre como seria sua vida, sobre o amor que o esperava, sobre as histórias bíblicas que ela contaria para ele crescer. A igreja Comunidade Vida Nova ficava a apenas 10 minutos de carro da casa de Marina. Era uma igreja de porte médio, com capacidade para cerca de 400 pessoas, localizada em um bairro residencial tranquilo. O pastor era um homem chamado Samuel, de 50 anos, conhecido por sua dedicação à comunidade e por suas pregações práticas que tocavam o coração das pessoas. Marina frequentava aquela igreja há 5 anos, desde que se mudou para a cidade após o casamento. Ali ela havia encontrado não apenas um lugar de adoração, mas uma família espiritual que a acolheu nos momentos mais difíceis de sua vida. Quando Marina saiu de casa naquela manhã, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. O céu permanecia cinzento, mas ela não se importava. Entrou no carro, ajeitou o cinto de segurança com cuidado sobre a barriga proeminente e seguiu em direção à igreja. No caminho, ligou o rádio em uma estação de música gospel. A música que tocava era um louvor que falava sobre confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Marina cantou junto, sentindo uma paz envolver seu coração. Chegou à igreja alguns minutos antes do culto começar. O estacionamento já estava quase cheio, sinal de que muitas pessoas haviam decidido enfrentar o dia chuvoso para buscar a presença de Deus. Marina estacionou, pegou sua bolsa e sua Bíblia e caminhou lentamente em direção à entrada. Cada passo era calculado, cada movimento era cuidadoso. Ela não queria correr riscos, especialmente tão perto da data prevista para o parto, que era dali a 3 semanas. Ao entrar na igreja, foi recebida com sorrisos calorosos. Dona Marta, uma senhora de 70 anos que coordenava o grupo de intercessão, veio ao seu encontro imediatamente. Dona Marta era uma dessas mulheres que parecem ter um chamado especial para cuidar dos outros. Seus olhos brilhavam com genuína preocupação quando perguntou a Marina como ela estava se sentindo. Marina respondeu que estava bem, apenas um pouco cansada, mas nada que a impedisse de estar ali para adorar a Deus. O culto começou com os louvores de costume. A equipe de louvor liderava a congregação em cânticos de adoração e gratidão. Marina estava sentada em uma das cadeiras do meio, balançando suavemente ao ritmo das músicas, com uma das mãos sobre a barriga. Miguel se mexia, e ela sorria cada vez que sentia um chute. Era como se o bebê também estivesse participando do louvor, adorando a Deus desde o ventre. Após cerca de 30 minutos de louvor, o pastor Samuel subiu ao púlpito. Ele abriu sua Bíblia e anunciou que a mensagem daquele dia
seria sobre fé em meio às tempestades. O texto escolhido estava no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, a história de Jesus acalmando a tempestade. O pastor começou a ler com sua voz firme e clara. Ele narrou como Jesus estava em um barco com seus discípulos, quando uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes que começaram a encher o barco de água, enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa. Os discípulos, tomados pelo medo, acordaram Jesus dizendo que iam morrer. E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar para se acalmar. E houve grande bonança. O pastor Samuel então começou a desenvolver sua mensagem. Ele falava sobre como muitas vezes em nossas vidas enfrentamos tempestades que parecem nos engolir. Falava sobre os momentos em que as circunstâncias gritam mais alto do que as promessas de Deus, sobre os tempos em que parece que Jesus está dormindo, enquanto nosso barco afunda. Mas ele enfatizava: a mesma fé que fez Jesus acalmar aquela tempestade é a fé que pode acalmar as tempestades em nossas vidas hoje. Marina ouvia atentamente cada palavra. Ela se identificava com a mensagem de uma forma profunda. Sua jornada até aquela gravidez havia sido uma tempestade em si. 5 anos de tentativas frustradas, 3 perdas gestacionais que quase destruíram seu casamento e sua fé, inúmeras consultas médicas, tratamentos que não funcionavam, noites chorando e questionando se Deus havia se esquecido dela. Mas então, quando ela e Roberto já haviam decidido considerar a adoção, o milagre aconteceu. Uma gravidez natural, saudável, que já durava 8 meses e meio. Miguel estava forte, os exames mostravam que tudo estava bem. E, finalmente, Marina podia ver a bonança após a tempestade. O pastor continuava sua pregação com intensidade crescente. Ele falava sobre como Deus é fiel às suas promessas, sobre como ele nunca abandona seus filhos, sobre como precisamos manter nossa fé, mesmo quando tudo parece perdido. A congregação respondia com amens e aleluias, envolvida pela mensagem poderosa que estava sendo proclamada. Foi então, cerca de 40 minutos após o início do culto, que algo começou a acontecer com Marina. Ela sentiu uma dor forte e súbita na região lombar, diferente das dores usuais da gravidez. A princípio, tentou ignorar, pensando que era apenas mais um desconforto passageiro. Mas a dor não passou. Pelo contrário, começou a se intensificar e se espalhar para o abdômen. Marina levou a mão à barriga e sentiu que ela estava endurecida. Seu coração começou a acelerar. Ela conhecia aqueles sinais. Eram contrações. Marina tentou manter a calma. Pensou que poderia ser um alarme falso, contrações de Braxton Hicks, que são comuns no final da gravidez. Mas quando veio a segunda contração, apenas 5 minutos depois da primeira, e com intensidade ainda maior, ela soube que algo estava acontecendo. Olhou ao redor procurando ajuda com os olhos, mas não queria causar alvoroço no meio do culto. Tentou se levantar discretamente para sair e pedir ajuda, mas quando fez o movimento para se erguer da cadeira, sentiu algo quente escorrer por suas pernas. Sua bolsa havia estourado. O pânico tomou conta de Marina por um instante. Ela estava em trabalho de parto, 3 semanas antes do previsto, sem seu marido e no meio de um culto. As pessoas ao seu redor começaram a perceber que algo estava errado. A mulher sentada ao seu lado viu a expressão de dor no rosto de Marina e o líquido no chão. Ela se levantou rapidamente e chamou por ajuda. Em questão de segundos, várias pessoas se aproximaram. Dona Marta, com sua experiência de vida e calma natural, assumiu o controle da situação. Ela se ajoelhou ao lado de Marina, segurou sua mão e disse com voz firme, mas gentil, que tudo ficaria bem, que Deus estava no controle. Alguém correu para avisar o pastor Samuel, que imediatamente interrompeu a pregação. Ele desceu do púlpito e se dirigiu até onde Marina estava, enquanto instruía alguém a ligar para a emergência. O pastor Samuel se ajoelhou ao lado de Marina e começou a orar. Sua voz era calma, mas cheia de autoridade espiritual. Ele orava pela proteção de Marina e do bebê.
Pedia que Deus enviasse seus anjos para cuidar daquela situação. Declarava que tanto a mãe quanto a criança sairiam dali saudáveis e salvos. A congregação inteira se juntou na oração. Mais de 300 pessoas oravam em uníssono, clamando a Deus por aquela vida que estava prestes a nascer. Marina, em meio à dor das contrações que agora vinham a cada 3 minutos, sentia uma paz sobrenatural envolvê-la. Era como se, apesar do caos físico que seu corpo estava experimentando, seu espírito estivesse completamente calmo. Ela lembrou das palavras que o pastor havia pregado minutos antes sobre Jesus acalmando a tempestade, e em seu coração ela clamou: Senhor, acalma minha tempestade. A ambulância foi chamada, mas o atendente informou que com a chuva e o trânsito da manhã de terça-feira, levariam pelo menos 20 minutos para chegar. Marina sabia que não tinha 20 minutos. As contrações estavam muito próximas, muito intensas. Ela estava tendo um parto prematuro e rápido. Miguel queria nascer ali naquela igreja e não havia tempo para esperar. Entre as pessoas presentes naquele culto estava a doutora Helena, uma obstetra de 45 anos que havia tirado aquela manhã de folga para estar na presença de Deus. Quando soube do que estava acontecendo, ela imediatamente se identificou e se colocou à disposição. Com a ajuda de algumas mulheres da igreja, elas improvisaram uma área mais reservada, usando biombos da igreja e algumas toalhas limpas que foram rapidamente providenciadas. Não era o ideal, não era um hospital, mas era o que tinham naquele momento. Doutora Helena examinou Marina rapidamente e confirmou o que ela já suspeitava. O bebê estava vindo e estava vindo rápido. Ela estava com dilatação completa. Não havia mais tempo para transporte. O parto aconteceria ali, naquela igreja, com toda aquela comunidade como testemunha de um milagre prestes a acontecer. Marina estava assustada, mas ao mesmo tempo havia uma certeza crescente em seu coração de que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Ela lembrou de todas as vezes que havia orado naquela igreja pedindo um filho, de todas as lágrimas que havia derramado naqueles bancos, de todas as promessas que Deus havia sussurrado ao seu coração. E agora, naquele mesmo lugar onde ela havia clamado tanto, seu filho estava prestes a nascer. Neste ponto da história, você já percebeu que Deus estava orquestrando algo extraordinário. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ver o poder de Deus em ação. O pastor Samuel organizou a congregação, pediu que todos se mantivessem em oração, que criassem uma corrente de fé ao redor daquela sala improvisada onde Marina daria à luz. E foi exatamente isso que aconteceu. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos se posicionaram em oração. O clima dentro daquela igreja era de expectativa sagrada. Algo extraordinário estava acontecendo e todos podiam sentir. Doutora Helena, com a assistência de 2 enfermeiras que também faziam parte da igreja, trabalhava com Marina. Ela a instruía quando fazer força, quando respirar, quando descansar entre as contrações. Marina seguia as orientações, mas mais do que isso, ela orava. Entre cada contração, ela declarava promessas bíblicas. Ela dizia que Deus era seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ela declarava que maior era aquele que estava nela do que aquele que estava no mundo. Ela profetizava vida e saúde sobre seu filho que estava nascendo. As contrações eram intensas. A dor era real, mas Marina sentia que não estava sozinha naquele processo. Era como se mãos invisíveis a sustentassem, como se uma força além da humana a capacitasse a suportar cada onda de dor. Dona Marta estava ao seu lado, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. O pastor Samuel estava do lado de fora da área improvisada, mas sua voz firme em oração podia ser ouvida claramente, junto com o coro de centenas de vozes que se juntavam a ele. Então, após quase 40 minutos de trabalho de parto intenso, doutora Helena anunciou que podia ver a cabeça do bebê. Ela instruiu Marina para fazer mais um esforço. Marina reuniu todas as forças que tinha, fez uma oração silenciosa
e empurrou com toda a energia que restava em seu corpo. E foi naquele momento, às 11h17 da manhã daquela terça-feira chuvosa de abril, que Miguel veio ao mundo. O silêncio que se seguiu durou apenas uma fração de segundo. Então o choro forte e vigoroso de um recém-nascido saudável ecoou pela igreja. Era o som mais belo que aquelas pessoas já haviam ouvido. Lágrimas começaram a rolar pelos rostos de todos os presentes. O pastor Samuel levantou as mãos e começou a louvar a Deus em voz alta. A congregação explodiu em alegria, em glória a Deus, em aleluias que faziam as paredes da igreja tremerem. Doutora Selena trabalhou rapidamente, limpou o bebê, cortou o cordão umbilical, verificou os sinais vitais. Miguel estava perfeito. Pesava 3,2 kg, tinha 50 centímetros de comprimento e, apesar de ser prematuro de 3 semanas, estava surpreendentemente saudável e vigoroso. A médica o embrulhou em toalhas limpas e o colocou no peito de Marina, que chorava incontrolavelmente de alegria e gratidão. Marina olhou para o rosto de seu filho pela primeira vez. Seus olhos ainda fechados, suas mãozinhas pequenas e perfeitas, seus lábios rosados. Ela havia esperado por aquele momento durante tanto tempo, havia sonhado com ele durante tantas noites, havia orado por ele durante tantos anos, e agora ele estava ali em seus braços, vivo, saudável, perfeito. Ela beijou a testa de Miguel e sussurrou: "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você nasceu em um lugar santo, cercado de oração, coberto pela presença de Deus." A ambulância finalmente chegou cerca de 10 minutos após o nascimento de Miguel. Os paramédicos entraram na igreja preparados para uma emergência, mas encontraram uma cena de paz e celebração. Doutora Helena os informou sobre o parto bem-sucedido e os vitais saudáveis de mãe e bebê. Mesmo assim, seguindo o protocolo, eles prepararam Marina e Miguel para o transporte ao hospital para observação e exames de rotina. Enquanto os paramédicos preparavam a maca, Marina olhou ao redor e viu a congregação inteira reunida, todos com rostos banhados em lágrimas de alegria. Ela viu o pastor Samuel, que sorria largamente enquanto continuava agradecendo a Deus. Viu Dona Marta, que havia sido como uma parteira espiritual durante todo o processo. Viu a doutora Helena, cujo dia de folga se transformou em um dos partos mais memoráveis de sua carreira. Viu dezenas de rostos conhecidos, irmãos e irmãs em Cristo, que haviam orado com ela e por ela durante todos aqueles anos de espera. Marina pediu para falar antes de ser levada. Sua voz estava fraca, mas cheia de emoção. Ela disse que aquilo não era apenas o nascimento de seu filho, mas era uma demonstração do poder de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. Ela disse que durante anos havia vindo àquela igreja com o ventre vazio, clamando por um filho, e agora estava saindo dali com seu filho nos braços, nascido naquele mesmo lugar onde ela havia derramado tantas lágrimas de súplica. Ela disse que aquele era o Deus que ela servia, um Deus que transforma desertos em jardins, que muda lamento em dança, que troca as cinzas por um diadema de beleza. O pastor Samuel se aproximou de Marina antes dela ser levada. Ele colocou uma das mãos sobre a cabeça de Miguel e orou uma bênção sobre aquela criança. Profetizou que Miguel cresceria nos caminhos do Senhor, que seria um homem de Deus, que cumpriria o propósito para o qual havia sido criado. Declarou que a história do nascimento de Miguel seria contada como testemunho do poder de Deus por muitas gerações. E então, com lágrimas nos olhos, abençoou também Marina, declarando que ela era bem-aventurada entre as mulheres, escolhida para ser mãe daquela criança especial. Marina foi levada para o hospital junto com Miguel. Os exames confirmaram que ambos estavam perfeitamente saudáveis. Miguel não apresentava nenhuma das complicações comuns em bebês prematuros. Era como se aquelas 3 semanas de antecedência não fizessem diferença alguma. Os médicos do hospital ficaram impressionados com a saúde do bebê e com a rapidez da recuperação de Marina após um parto que, segundo os padrões médicos, havia sido realizado em condições menos que ideais. Roberto, o marido de Marina, foi imediatamente contactado. Ele estava em uma reunião de trabalho
quando recebeu a ligação informando que seu filho havia nascido. Não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Ele sabia que sua esposa estava grávida de 8 meses, mas não esperava que o parto acontecesse tão cedo e muito menos da forma como aconteceu. Ele cancelou todos os seus compromissos, pegou o primeiro voo disponível e chegou ao hospital 5 horas depois. Quando entrou no quarto e viu Marina segurando Miguel, caiu de joelhos e chorou como nunca havia chorado na vida. Ele agradeceu a Deus, abraçou sua esposa, segurou seu filho pela primeira vez e soube que estava testemunhando um milagre. Nos dias seguintes, a notícia do nascimento de Miguel na Igreja Comunidade Vida Nova se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram a história. Emissoras de rádio a comentaram. As redes sociais fervilharam com o testemunho. Pessoas que nunca haviam pisado em uma igreja começaram a questionar se não havia algo sobrenatural naquele evento. Muitos, movidos pela curiosidade, visitaram a Igreja Comunidade Vida Nova nos cultos seguintes. Vários deles acabaram entregando suas vidas a Jesus, tocados pela história de fé e milagre que haviam conhecido. Marina e Roberto permaneceram no hospital por 3 dias, o tempo padrão para observação após o parto. Durante esse período, receberam inúmeras visitas de membros da igreja. Dona Marta foi todos os dias, levando comida caseira, ajudando Marina com os primeiros cuidados do bebê, compartilhando sua experiência de mãe e avó. O pastor Samuel também visitou, trazendo uma Bíblia infantil de presente para Miguel, com uma dedicatória escrita à mão na primeira página que dizia: "Para Miguel, que nasceu na casa de Deus, cercado de oração. Que sua vida seja sempre uma demonstração do poder e do amor do Pai Celestial." Quando finalmente receberam alta e voltaram para casa, Marina e Roberto encontraram uma surpresa. A congregação da igreja havia se mobilizado e decorado o quarto de Miguel. O berço estava montado, as roupinhas organizadas, fraldas estocadas e havia uma cesta enorme com produtos de bebê e cartões de parabéns de dezenas de pessoas. Havia também uma moldura grande pendurada na parede, com uma foto do interior da igreja e os dizeres: "Aqui nasceu Miguel, um milagre de Deus." Os primeiros meses de vida de Miguel foram acompanhados de perto pela comunidade da igreja. Não era incomum que Dona Marta aparecesse na casa de Marina e Roberto oferecendo ajuda, ou que outras irmãs da igreja se revezassem para fazer companhia a Marina durante o dia enquanto Roberto estava no trabalho. Miguel era como o bebê de toda a congregação, amado e celebrado por todos que testemunharam seu nascimento milagroso. Conforme Miguel crescia, a história de seu nascimento era contada e recontada. Quando ele completou 1 ano, a igreja organizou uma celebração especial. Foi um culto de ação de graças, onde Marina e Roberto compartilharam publicamente sobre a jornada que os levou até ali. Eles falaram sobre os anos de espera, sobre as perdas, sobre os momentos em que quiseram desistir, sobre como a fé foi testada mas permaneceu firme, e sobre como Deus foi fiel até o fim. Marina contou em detalhes sobre aquela manhã de terça-feira, sobre como ela quase não foi ao culto porque estava cansada, sobre como sentiu um impulso interno para ir mesmo assim, sobre como tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Ela falou sobre a presença da doutora Helena, que normalmente não frequentava os cultos matinais de terça-feira, mas que naquele dia específico decidiu ir. Falou sobre como cada detalhe, desde o tema da pregação até as pessoas que estavam presentes, parecia orquestrado por uma mão divina. Roberto compartilhou sua perspectiva como o pai que estava ausente quando seu filho nasceu, mas que mesmo à distância pôde sentir a presença de Deus cuidando de sua família. Ele falou sobre como aquele evento fortaleceu sua fé de maneiras que ele não imaginava serem possíveis, sobre como ele aprendeu que Deus é fiel mesmo quando não estamos presentes para controlar as situações, sobre como confiar completamente no Senhor mudou sua forma de viver. Aquela celebração do primeiro aniversário de Miguel foi marcada por muitos testemunhos. Pessoas que estavam presentes no dia do nascimento compartilharam como aquele evento impactou suas vidas.
Uma jovem chamada Beatriz contou que estava passando por uma crise de fé naquele dia, questionando se Deus realmente se importava com as situações impossíveis que ela enfrentava. Quando viu Miguel nascer no meio daquelas circunstâncias improváveis, ela disse que sua fé foi restaurada instantaneamente. Ela percebeu que se Deus podia fazer um bebê nascer saudável em uma igreja, sem recursos hospitalares, apenas com oração e fé, então ele certamente poderia resolver os problemas que pareciam impossíveis em sua vida. Um homem chamado Carlos, que estava visitando a igreja pela primeira vez naquele dia de terça-feira, contou que havia planejado tirar a própria vida naquela semana. Ele estava falido financeiramente, havia perdido tudo em investimentos ruins e não via mais sentido em viver. Decidiu ir àquela igreja como uma última tentativa de encontrar alguma razão para continuar. Quando testemunhou o nascimento de Miguel e viu todo aquele amor, toda aquela fé, toda aquela comunidade se unindo em oração, algo quebrou dentro dele. Ele percebeu que não estava sozinho, que Deus não havia se esquecido dele, que ainda havia esperança. Ele entregou sua vida a Jesus naquele dia e, um ano depois, estava ali testificando que Deus havia restaurado completamente suas finanças e sua vida. Esses e muitos outros testemunhos foram compartilhados durante aquela celebração especial. Miguel, com 1 ano de idade, estava no colo de sua mãe, alheio a todo o impacto que sua chegada ao mundo havia causado. Mas Marina e Roberto sabiam que um dia, quando ele crescesse, contariam para ele sobre aquele dia especial, sobre como ele nasceu cercado de oração, sobre como Deus usou seu nascimento para tocar vidas e fortalecer fés. Os anos passaram e Miguel cresceu sendo uma criança saudável, alegre e muito amada. Sua história se tornou parte da identidade da Igreja Comunidade Vida Nova. Todo ano, no aniversário de seu nascimento, a igreja celebrava com um culto especial de ação de graças. Novos membros que chegavam à congregação eventualmente ouviam a história de Miguel e ficavam impactados pela demonstração do poder de Deus. Quando Miguel completou 5 anos, ele já tinha consciência de que seu nascimento havia sido especial. Marina e Roberto haviam começado a contar para ele a história, adequando os detalhes à sua capacidade de compreensão infantil. Eles explicavam que quando ele estava prestes a nascer, mamãe estava na igreja, e que Deus fez com que ele nascesse ali mesmo, cercado de muitas pessoas que oraram por ele. Miguel ouvia com os olhos arregalados e depois corria para contar para seus amiguinhos da escola que ele havia nascido em uma igreja. A doutora Selena, que havia feito o parto de Miguel, tornou-se muito próxima da família. Ela considerava aquele evento como um dos momentos mais significativos de sua carreira médica. Ela havia realizado centenas de partos ao longo de 20 anos de profissão, mas nenhum havia sido tão marcante quanto aquele. Ela costumava dizer que naquele dia, em meio àquelas circunstâncias impossíveis, ela não estava apenas praticando medicina, ela estava participando de um milagre divino. E aquela experiência transformou sua forma de exercer sua profissão. Ela passou a orar por cada paciente, a reconhecer que há uma dimensão espiritual na cura e na vida que vai além do que a medicina pode explicar. Dona Marta, que havia sido como uma avó para Miguel desde seu primeiro dia de vida, continuou sendo uma presença constante na vida da família. Ela estava sempre disponível para ajudar, para orar, para compartilhar sua sabedoria acumulada em 7 décadas de vida e fé. Para ela, ter estado presente no nascimento de Miguel foi um dos maiores privilégios de sua vida. Ela costumava dizer que tinha certeza de que Deus a havia mantido saudável e ativa até aquela idade, para que ela pudesse estar ali naquele dia específico, cumprindo um propósito divino. O pastor Samuel também permaneceu próximo da família. Ele havia batizado Miguel quando o bebê tinha 3 meses, em uma cerimônia emocionante onde recontou toda a história do nascimento. Conforme Miguel crescia, o pastor o via frequentemente na igreja, sempre curioso, sempre fazendo perguntas sobre Deus, sempre participativo. Ele via naquele menino algo especial, um chamado, um propósito que ainda seria revelado ao longo dos anos. Mas a história de Miguel não era apenas sobre ele.
era sobre como Deus usa situações extraordinárias para revelar seu poder e tocar corações. Nos anos seguintes ao nascimento de Miguel, a Igreja Comunidade Vida Nova experimentou um crescimento significativo. Muitas pessoas começaram a frequentar os cultos depois de ouvir a história do bebê que nasceu durante um culto de terça-feira. Algumas vinham por curiosidade, outras vinham buscando o mesmo Deus poderoso que havia orquestrado aquele milagre, e muitas delas permaneceram, encontrando em Jesus o Salvador que buscavam. A história também impactou outras igrejas da região. Pastores de diferentes denominações procuraram o pastor Samuel para ouvir o testemunho em primeira mão. Muitos usaram a história como ilustração em suas pregações sobre fé, sobre o poder da oração coletiva, sobre como Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. A história de Miguel viajou muito além das paredes daquela igreja, alcançando cidades vizinhas, outros estados e, eventualmente, através das redes sociais e testemunhos gravados, chegou a diferentes países. Houve até mesmo um caso documentado de uma mulher na Argentina que estava passando por uma gravidez de risco e havia perdido toda a esperança. Ela assistiu a um vídeo no YouTube onde Marina contava a história do nascimento de Miguel. Aquele testemunho reacendeu sua fé. Ela começou a orar com fervor renovado, declarando que se Deus havia feito um bebê nascer saudável em uma igreja, sem hospital, sem preparação, ele certamente poderia proteger seu bebê mesmo em meio aos riscos médicos que enfrentava. 3 meses depois, ela deu à luz uma menina saudável, contrariando todas as previsões médicas negativas. Ela enviou uma mensagem para a igreja, contando seu testemunho e agradecendo por compartilharem a história de Miguel, que havia sido instrumento de Deus para fortalecer sua fé. Quando Miguel completou 8 anos, algo especial aconteceu. A igreja organizou uma celebração diferente para marcar aquele aniversário. Eles convidaram todas as pessoas que estavam presentes no dia do nascimento de Miguel para um reencontro especial. Foi emocionante ver mais de 200 das 300 pessoas originais reunidas novamente, 8 anos depois, relembrando aquele dia extraordinário. Cada pessoa compartilhava onde estava sentada na igreja quando tudo começou, o que estava pensando, o que estava sentindo. Alguns choravam ao recontar a emoção daquele momento. Outros riam ao lembrar do susto inicial, da correria para providenciar toalhas e água. Mas todos concordavam em um ponto. Aquele havia sido um dos dias mais marcantes de suas vidas espirituais. Um dia em que a presença de Deus foi tão tangível que era impossível duvidar de sua realidade. Miguel, agora com 8 anos e muito mais consciente do significado de tudo aquilo, ficou impressionado ao ver quantas pessoas haviam estado presentes em seu nascimento. Ele olhou para sua mãe e perguntou por que Deus havia escolhido que ele nascesse daquela forma. Marina se ajoelhou na altura do filho e disse que ela acreditava que Deus queria mostrar através dele que nada é impossível para quem crê, que Deus tem controle sobre todas as situações e que quando confiamos nele, mesmo o inesperado se transforma em milagre. Naquele evento especial, Marina e Roberto fizeram algo que haviam planejado há anos. Eles apresentaram um projeto que haviam criado chamado Projeto Miguel, uma iniciativa para ajudar mães que estavam passando por gestações de risco ou que haviam enfrentado perdas gestacionais. O projeto ofereceria apoio emocional, espiritual e, quando necessário, prático para essas mulheres. Marina explicou que ela havia passado pela dor da espera, pela angústia das perdas, pela sensação de estar sozinha naquela jornada, e agora ela queria usar sua história para ajudar outras mulheres que estivessem vivendo situações semelhantes. O projeto foi recebido com entusiasmo. Várias mulheres da igreja se voluntariaram para fazer parte da equipe. Doutora Arelena se ofereceu para dar orientações médicas quando necessário. O pastor Samuel comprometeu a igreja a apoiar a iniciativa com recursos e espaço. Que assim, o Projeto Miguel nasceu como um desdobramento do milagre original, levando esperança a mulheres que precisavam ver que Deus ainda opera maravilhas. Se você está sendo abençoado com esta história completa de fé e milagre,
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muitas outras histórias poderosas esperando por você. Nos anos seguintes, o Projeto Miguel ajudou dezenas de mulheres. Algumas estavam grávidas após anos de tentativas, outras haviam acabado de sofrer uma perda gestacional, outras ainda lutavam contra diagnósticos médicos desanimadores. Marina e sua equipe ofereciam grupos de apoio semanais, encontros de oração, materiais educativos e, acima de tudo, esperança. Elas compartilhavam a história de Miguel repetidamente, não para glorificá-lo, mas para apontar para o Deus que havia orquestrado aquele milagre. Uma das histórias mais tocantes do Projeto Miguel foi a de uma mulher chamada Fernanda. Ela havia perdido 5 gestações consecutivas e os médicos haviam dito que era praticamente impossível que ela levasse uma gravidez até o fim. Fernanda estava devastada, seu casamento estava em crise e ela havia perdido completamente sua fé. Uma amiga a convidou para participar de uma reunião do Projeto Miguel, e ela foi mais por desespero do que por esperança. Quando Marina compartilhou sua história naquela reunião, algo aconteceu no coração de Fernanda. Ela percebeu que não era a única que havia passado por aquela dor, que havia outras mulheres que entendiam sua angústia, que havia um Deus que não havia se esquecido dela. Fernanda começou a frequentar as reuniões regularmente. Ela participou dos grupos de oração, permitiu que aquelas mulheres a amassem e a apoiassem, e lentamente sua fé começou a ser restaurada. 6 meses depois de começar a participar do Projeto Miguel, Fernanda descobriu que estava grávida novamente. Ela ficou apavorada, com medo de passar pela dor de mais uma perda. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Marina e as outras mulheres do projeto a cercaram com oração constante. Elas a visitavam, enviavam mensagens de encorajamento, jejuavam e oravam por ela e pelo bebê. E semana após semana, a gravidez progredia de forma saudável. Quando Fernanda completou 9 meses de gestação e deu à luz uma menina linda e saudável, foi uma celebração para todo o Projeto Miguel. Elas haviam acompanhado aquela jornada do início ao fim, haviam orado cada dia, haviam crido junto com Fernanda quando ela lutava para crer, e agora viam o fruto de suas orações. Fernanda chamou sua filha de Sofia, que significa sabedoria, porque ela disse que havia aprendido através daquela jornada a sabedoria de confiar completamente em Deus. Histórias como a de Fernanda se multiplicaram através do Projeto Miguel. Cada uma diferente, cada uma única, mas todas apontando para o mesmo Deus fiel que havia demonstrado seu poder naquela terça-feira chuvosa de abril, quando Miguel nasceu em uma igreja. Enquanto isso, Miguel continuava crescendo. Ele era um menino normal em muitos aspectos. Gostava de jogar futebol, tinha suas matérias preferidas e outras que não gostava tanto na escola, brigava ocasionalmente com os primos e fazia suas travessuras típicas de criança. Mas havia também algo diferente nele. Ele tinha uma sensibilidade espiritual incomum para sua idade. Gostava de participar dos cultos, prestava atenção nas pregações, fazia perguntas profundas sobre Deus e fé. Quando Miguel tinha 10 anos, algo tocante aconteceu. A igreja estava tendo um culto especial de oração pelas crianças, e o pastor Samuel perguntou se alguma criança queria compartilhar um testemunho ou orar. Para a surpresa de muitos, Miguel levantou a mão. Ele foi até a frente, pegou o microfone com mãos levemente trêmulas e começou a falar. Miguel disse que sabia que ele havia nascido naquela igreja, que sua vida havia começado cercada de oração, e que isso era muito especial para ele. Disse que tinha aprendido que Deus tinha um propósito para sua vida, que não era coincidência a forma como ele havia nascido. E então, com uma convicção surpreendente para sua idade, ele declarou que queria dedicar sua vida a servir a Deus, que queria usar sua história para ajudar outras pessoas a conhecerem o amor e o poder de Deus. Quando ele terminou de falar, não havia um olho seco na igreja. Marina chorava de emoção vendo seu filho ainda tão jovem, manifestando um chamado tão claro. Os anos seguintes foram de crescimento e amadurecimento para Miguel.
Ele passou pela adolescência mantendo sua fé firme, mesmo quando muitos de seus colegas se afastaram da igreja. Ele participava ativamente do grupo de jovens, frequentemente compartilhava sua história quando havia oportunidade e demonstrava interesse genuíno em estudar a Bíblia e entender mais profundamente as coisas de Deus. Quando Miguel completou 15 anos, aconteceu algo que fechou um círculo importante. Uma emissora de televisão cristã, que havia ouvido sobre a história de Miguel, procurou a família para fazer um documentário especial. Eles queriam contar a história completa, entrevistar todas as pessoas envolvidas, mostrar como aquele evento havia impactado não apenas uma família, mas uma comunidade inteira e até pessoas em outras partes do mundo. Marina e Roberto conversaram com Miguel sobre a proposta. Eles queriam que ele participasse da decisão, já que era sobre a vida dele. Miguel pensou por alguns dias e então disse que achava que deviam aceitar. Ele disse que se Deus havia permitido que ele nascesse daquela forma extraordinária, talvez fosse porque essa história precisava ser contada para alcançar mais pessoas, para fortalecer mais fés, para levar mais pessoas a conhecerem o poder de Deus. O documentário foi produzido ao longo de 6 meses. As câmeras captaram entrevistas emocionadas com Marina, contando sobre sua jornada de espera, com Roberto falando sobre o dia em que recebeu a ligação, dizendo que seu filho havia nascido, com Dr. Urwa. Helena relembrando os detalhes médicos daquele parto improvável, com Dona Marta e o pastor Samuel revivendo cada momento daquele dia especial, com membros da congregação que testemunharam o nascimento e com mulheres que foram ajudadas pelo Projeto Miguel. Mas o coração do documentário era Miguel. As câmeras o acompanharam em sua rotina diária, na escola, na igreja, em casa com a família. Elas captaram sua normalidade de adolescente, mas também sua profundidade espiritual. Houve uma cena particularmente tocante onde Miguel visitou a igreja e ficou no exato local onde ele havia nascido 15 anos antes. Ele estava sozinho com os pensamentos e as câmeras apenas observavam discretamente. Miguel colocou a mão no chão, fechou os olhos e orou em silêncio. Quando abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele olhou para a câmera e disse: "Nasci aqui cercado de oração. Quero viver cada dia da minha vida de uma forma que honre esse começo." O documentário foi ao ar em uma noite de domingo. Teve um impacto extraordinário. Milhões de pessoas assistiram e foram tocadas pela história. As redes sociais fervilharam com comentários de pessoas compartilhando como aquele testemunho havia fortalecido sua fé. Havia dado esperança em meio a situações difíceis, havia reacendido a crença em milagres. Muitos testemunharam que, após assistir ao documentário, decidiram voltar para a igreja ou entregar suas vidas a Jesus pela primeira vez. O documentário também teve um efeito multiplicador no Projeto Miguel. Mulheres de todo o país entraram em contato querendo saber como poderiam participar ou como poderiam criar iniciativas semelhantes em suas próprias igrejas e comunidades. Marina e sua equipe começaram a oferecer treinamentos e materiais para ajudar outras pessoas a iniciarem projetos de apoio a mulheres em jornadas de gestação difíceis. O que havia começado como uma iniciativa local em uma igreja se transformou em um movimento nacional. Miguel continuou sua vida, sempre carregando consigo a consciência de sua história especial, mas nunca permitindo que isso o fizesse sentir superior ou diferente. Ele permaneceu humilde, serviu, focado em usar sua história para apontar para Deus e não para si mesmo. Quando entrou na faculdade aos 18 anos, escolheu estudar teologia. Sua família não se surpreendeu. Havia uma coerência entre como ele havia nascido, como havia crescido e o caminho que estava escolhendo. Durante seus anos de faculdade, Miguel se tornou um pregador jovem muito requisitado. Igrejas de diversas denominações o convidavam para compartilhar seu testemunho e ministrar a palavra. E sempre que pregava, ele contava sua história, mas sempre direcionava a glória para Deus. Ele dizia que não era especial por ter nascido em uma igreja, mas era especial
porque servia um Deus que faz o impossível acontecer, que transforma situações comuns em palcos para a manifestação de sua glória, que usa o inesperado para revelar seu poder. A Igreja Comunidade Vida Nova, onde tudo havia começado, continuou sendo um lugar especial para Miguel e sua família. Mesmo quando viajavam para ministrar em outros lugares, sempre voltavam para sua igreja local, para sua comunidade de fé. O pastor Samuel, agora mais idoso, frequentemente dizia que ver Miguel crescer e se tornar um homem de Deus era uma das maiores alegrias de seu ministério. Ele lembrava daquele dia de terça-feira como se fosse ontem, e se maravilhava de como Deus havia usado aquele evento para tocar tantas vidas ao longo dos anos. Dona Marta, que havia completado 80 anos, permanecia ativa na igreja. Ela gostava de contar para os mais novos sobre o dia em que Miguel nasceu. Seus olhos ainda se enchiam de lágrimas quando ela recontava cada detalhe. Para ela, ter participado daquele momento foi um dos maiores privilégios de sua longa vida de fé. Ela dizia que havia visto muitos milagres ao longo de suas 8 décadas, mas o nascimento de Miguel havia sido singular, uma demonstração tão clara do poder e do amor de Deus que era impossível duvidar. E a história continua. Miguel, agora um jovem adulto, segue impactando vidas com seu testemunho. O Projeto Miguel continua ajudando mulheres. A Igreja Comunidade Vida Nova continua sendo um farol de fé em sua comunidade. Mas, acima de tudo, a história do dia em que uma mulher grávida foi à igreja e o inesperado aconteceu continua sendo contada, continua fortalecendo fés, continua mostrando que Deus ainda opera maravilhas entre seu povo. Aquela terça-feira chuvosa de abril há tantos anos atrás não foi apenas o dia em que Miguel nasceu. Foi o dia em que centenas de pessoas testemunharam um milagre em tempo real. Foi o dia em que uma comunidade se uniu em fé e viu Deus responder de forma extraordinária. Foi o dia em que Marina viu a fidelidade de Deus culminar no nascimento do filho que ela havia esperado por tanto tempo. Foi o dia em que Roberto, mesmo à distância, aprendeu a confiar completamente em Deus. Foi o dia em que uma igreja comum se transformou em uma sala de parto improvisada, onde o divino e o humano se encontraram de forma inesquecível. E essa história nos ensina verdades profundas sobre quem Deus é e como Ele age. Ela nos mostra que Deus não está limitado por nossas circunstâncias, que Ele pode usar o inesperado para revelar seu poder, que Ele orquestra detalhes que parecem coincidências, mas na verdade são providências divinas, que Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando o caminho para o cumprimento delas é diferente do que imaginávamos. A história de Marina nos ensina sobre perseverança na fé. Ela não desistiu depois das perdas gestacionais, continuou orando, continuou crendo, continuou frequentando a igreja, mesmo quando seu ventre ainda estava vazio. E no tempo de Deus, a promessa se cumpriu de uma forma ainda mais extraordinária do que ela poderia ter imaginado. A história do nascimento de Miguel nos ensina sobre o poder da oração coletiva. 300 pessoas unidas em oração criaram uma atmosfera espiritual tão forte que o impossível se tornou possível. Uma sala de igreja se transformou em um local seguro para um parto prematuro porque havia fé, havia oração, havia a presença de Deus manifestada através de seu povo. A história nos ensina também sobre propósito. Miguel nasceu daquela forma porque Deus tinha um propósito para sua vida que começava com o próprio nascimento. E cada um de nós também tem um propósito, uma razão de existir, um chamado que Deus colocou em nossos corações. Nem todos nasceremos em uma igreja cercados de oração, mas todos fomos criados intencionalmente por Deus, com um plano específico para nossas vidas. A história nos ensina sobre comunidade. Marina não estava sozinha quando enfrentou aquele momento crítico. Ela estava cercada por irmãos em Cristo que a amavam, que oraram por ela, que se mobilizaram para ajudar. E isso nos lembra da importância de não vivermos nossa fé isoladamente, mas de fazermos parte de uma comunidade de crentes que se apoiam mutuamente. E, acima de tudo, a história nos ensina sobre quem Deus é.
Ele é o Deus que vê, que ouve, que se importa, que age. Ele é o Deus que não se esquece de suas promessas, que trabalha nos bastidores, orquestrando detalhes, que transforma tempestades em oportunidades para manifestar sua glória. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer quando confiamos nele. Hoje, quando alguém pergunta a Marina sobre aquele dia extraordinário em que Miguel nasceu, ela sempre responde da mesma forma. Ela diz que foi o dia em que ela viu com seus próprios olhos que Deus é real, que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Foi o dia em que uma tempestade em sua vida foi acalmada pela mesma voz que acalmou as ondas do mar há 2000 anos. Foi o dia em que o inesperado se tornou o mais esperado milagre de sua vida. Que essa história não termina aqui. Ela continua sendo contada. Cada vez que alguém a ouve e sua fé é fortalecida, a história continua. Cada vez que uma mulher que está esperando um milagre ouve sobre Marina e se enche de esperança, a história continua. Cada vez que alguém percebe que Deus ainda faz o impossível hoje, exatamente como fazia nos tempos bíblicos, a história continua. Porque no fim, não se trata apenas da história de Marina, ou do nascimento de Miguel, ou da Igreja Comunidade Vida Nova. Trata-se da história de um Deus que continua ativo, presente, operante na vida de seu povo. Trata-se de um Deus que escolhe usar pessoas comuns em situações extraordinárias para revelar sua glória. Trata-se de um Deus que convida cada um de nós a crer, a confiar, a esperar, porque Ele sempre cumpre o que promete, mesmo quando o caminho é inesperado, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, mesmo quando tudo indica o contrário. A mulher foi à igreja grávida de 8 meses, e o inesperado aconteceu. Mas o inesperado não foi uma tragédia, foi um milagre. O inesperado não foi um problema, foi uma demonstração do poder de Deus. O inesperado não foi o fim, foi o começo de uma história que continua inspirando, fortalecendo e transformando vidas até hoje. E talvez você que está ouvindo essa história agora esteja passando por sua própria tempestade, esperando por seu próprio milagre, questionando se Deus ainda age hoje como agia antigamente. Deixe que essa história seja uma lembrança de que sim, Deus ainda faz milagres. Sim, Ele ainda é fiel. Sim, vale a pena confiar nele. Porque o mesmo Deus que esteve presente naquela igreja naquela terça-feira de abril está presente na sua vida hoje, trabalhando nos bastidores, orquestrando detalhes, preparando o seu milagre. Não desista. Continue orando. Continue crendo. Continue esperando. Porque quando menos você esperar, quando as circunstâncias parecerem mais impossíveis, o inesperado pode acontecer. E esse inesperado pode ser exatamente o milagre que você tem esperado, a resposta às suas orações, a demonstração do poder e do amor de um Deus que nunca falha, que nunca desiste, que nunca se esquece de seus filhos. Esta foi a história completa da mulher que foi à igreja grávida de 8 meses e viveu o inesperado. Uma história real de fé, milagre e transformação que nos lembra de que servimos um Deus extraordinário que faz o impossível acontecer na vida de quem crê. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que precisa ser encorajado hoje. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias poderosas que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Deixe nos comentários como esta história impactou você e qual milagre você está esperando de Deus. Vamos orar juntos pela sua vitória.